Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Luiz Henrique. Nesse exercício de hoje a gente vai verificar a relação da inflação de serviços com a taxa de desocupação, que no caso representa o desemprego no Brasil. Quando a gente avalia a teoria econômica convencional, que a gente aprende nos livros textos, a gente vê que existe um trade-off entre inflação e desemprego no curto prazo, que é o que a gente conhece como curva de Phillips. Basicamente, a gente vê que reduções da taxa de desemprego resultam em aumento temporário na inflação. Então, assim, a gente precisa verificar não somente essa questão de analisar a inflação total, que foi apresentado no contexto da curva de Phillips, mas também a inflação de serviços devido às suas características particulares, E nesse caso a gente vai verificar essa relação da inflação de serviços com o desemprego através de diferentes medidas, que a gente vai ver da inflação de serviços, como a acumulação em 12 meses da medida e também a média móvel analisada de 3 meses, com a taxa de desocupação medida pela PNAD contínua, que é medida em trimestres móveis, tá? Então a gente vai analisar através de gráficos de linhas, de séries temporais e também de gráfico de dispersão essa relação. Além disso, a gente verifica essas medidas sazonalmente ajustadas. Então a gente vai aplicar aqui o algoritmo X3-Arima-SITS para fazer essa sazonalização. E por fim a gente vai verificar se há uma cointegração entre essas séries e aplicar o procedimento de Toda-Yamamoto para avaliar a existência de uma relação de causalidade no sentido grande entre essas variáveis, tá? Bom, então, como a gente comentou, a gente tem essa relação de curto prazo entre a taxa de ocupação e a inflação, e a questão é que a inflação de serviços ela desempenha ela tem uma característica muito importante, principalmente para a autoridade monetária. Isso porque os preços de serviços geral, eles são majoritariamente suas variações são majoritariamente ocorridas dentro da economia local, Então isso porque serviços obviamente são produzidos e consumidos dentro de um mesmo país ou região, diferente de produtos como bens industriais ou agropecuários, que por conta da globalização a gente teve um deslocamento ali para diferentes países e portanto a taxa de câmbio influencia muito essa variação de preços desses tipos de produtos. Entretanto, os preços de serviços eles ainda são controlados majoritariamente no mesmo país e portanto, na verdade, a gente tem que a autoridade monetária se concentra mais nesse tipo de categoria de inflação. Então, devido a esse impacto sobre a inflação de serviços sobre a economia local, a gente tenta verificar essa relação de desocupação com a inflação de serviços, tá? Então é isso que a gente vai ver aqui. Então a taxa de desocupação que a gente vai verificar é a da PNAD contínua, que possui a série iniciando em 2012, tá? Já a inflação de serviços, a gente tem o IPCA de serviços e a gente vai transformar o IPCA mensal, da variação mensal, em uma média móvel analisada de 3 meses e também a acumulação em 12 meses. Nesse caso, a gente faz uma dessazonalização da variação mensal e também da variação mensal do IPCA e também da taxa de desocupação. Então vamos iniciar aqui o nosso código para fazer a análise com o Python, tá? Então a gente faz a importação do Python BCB para buscar as séries lá do sistema gerenciador de séries temporais do Banco Central e a gente vai carregar as bibliotecas aqui com o Pandas para fazer manipulações, no Py para fazer cálculos, o módulo SGS do Python BCB, para importar as séries, o Plot9 para construir os gráficos, o Stats Models a gente vai utilizar aqui para criar, fazer o uso aqui de diferentes medidas estatísticas. A gente importa aqui o módulo X13 do Stats Models para fazer o ajuste sazonal, o ES aqui para fazer uma configuração de passos e arquivos na hora de a gente importar o arquivo do X13, o datetime da time delta aqui para manipular data, e aqui a gente importa todas as funções do módulo do VECM do Status Models, tá?
que vai permitir a gente fazer o teste com a integração de Johansen também a procedimentos toda uma multa, tá? A gente vai criar uma função aqui que vai ser útil para a gente acumular valores em janelas móveis. Então a gente vai pegar a variação mensal do IPCA de serviços e transformar em acumulação de 12 meses usando essa função chamada acump aqui, tá? Então a gente tem os dados como input e n, que vai ser aqui o período que a gente quer do tamanho da janela móvel. Então a gente cria aqui através desse código aqui, que vai resultar no nosso, na nossa acumulação. E por fim a gente cria um dicionário aqui de cores para gráficos, tá? Para facilitar na hora de criar os gráficos com Plotnine. Então a gente começa fazendo a coleta de dados, tá? Então a gente define aqui o início da penade contínua e a gente define aqui um outro início que vai ser 12 meses antes do início da penade contínua. Isso aqui vai ser útil porque a gente quer iniciar a série do IPCA serviços 12 meses antes, já que a gente vai calcular as janelas móveis e assim a gente perde 12 meses iniciais da série. E a gente vai usar isso para não perder os dados da desocupação, tá? Já que ela inicia depois do IPCA serviço. Então é apenas uma forma de facilitar a nossa vida para não perder a quantidade de dados aqui da nossa amostra. Então a gente faz aqui a definição de início e fim, usa a função get do SGS, pegando aqui com a chave de desocupação o seu respectivo código lá no banco central e do PCA serviço o seu respectivo código também. Definimos o tempo de início e de fim aqui em start e end, e assim a gente obtém esse data frame de dados raw aqui, tá? Então a gente tem o índice aqui, a data, coluna de desocupação e PCA serviços também. Então a gente tem 12 observações iniciais de computação sendo como NA, e a gente tem as 12 observações iniciais de PCA serviço para calcular a acumulação, tá? Então a gente visualiza os dados aqui, primeiro transformando de wild para long, tá? Então a gente transforma as colunas aqui em uma única coluna, que nem está aqui nesse data frame, porque assim vai facilitar a nossa criação do gráfico. Então vejam que a gente tem aqui um claro padrão sazonal nas duas séries e que as medidas são extremamente diferentes, né? Então a gente pensa, né, que a transformação em acumulação em 12 meses e a média móvel analisada em 3 meses seja melhor para a gente verificar a relação. Então primeiro a gente vai dessazonalizar os dados e a gente usa esse código aqui para poder baixar e descompactar o X3 Arima Sits, tá? Então a gente usa esse código aqui e define a pasta que a gente está salvando esse arquivo, tá? Então essa pasta que está aqui, X13AS, e a gente define aqui no nosso ambiente. Depois a gente ajusta sazonalmente a taxa de ocupação e PCA serviço, tá? Então a gente simplesmente pega aquele data frame dados raw, define que o método é assign e cria duas colunas da desocupação SA e PCA serviços SA. Então a gente usa a função X3 Arima análise aqui com os valores da desocupação, e lembrem-se que a gente precisa retirar os dados faltantes, por isso drop NA aqui. Definimos aqui uma data de início só para justificar na série, né? E pegamos os valores usando o atributo sysadj. O mesmo aqui para IPCA serviços, tá? Então a gente faz quase o mesmo aqui, menos usando o drop NA, obviamente, porque a gente não tem valores NA na IPCA. Reiniciamos o índice e aqui a gente tem os dados dessazonalizados, tá? Então a gente tem aqui desocupação SA e IPCA serviços SA. Depois a gente pode visualizar as séries, né? Primeiro começando aqui com o IPCA serviço dessazonalizado, fazendo aquele uso de transformar os dados de wild para long, né? E a gente define aqui IPCA long. A gente verifica a relação, né, das duas séries e vê que elas são bem diferentes, de certa forma, né? Tem, por exemplo, aqui na margem, né? A gente vê que uma teve uma variação diferente que a outra, né? E a mesma coisa para a taxa de desocupação, tá? A gente verifica aqui que ela ficou mais suave, né? Com poucos picos, né? Diferente da série não ajustada. Bom, então a gente vai calcular o IPCA serviço 12 meses média móvel analisada, fazendo o uso aqui do assign também. Então a gente pega esses dados sazonalmente ajustados, usamos o assign e criamos duas colunas, PCA serviços 12M e PCA serviços MM3M.
Primeiro a gente usa a função A com P, né, que a gente construiu no início, com os valores do IPCA serviços, não precisa ser sazonalmente ajustado, já que a gente acumular em 12 meses já resolve esse problema, e o N aqui igual a 12. Já para a média móvel, né, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a coluna do IPCA serviços sazonalmente ajustados, usar o método rolling com uma janela de 3 e o método min para fazer essa média móvel. Para analisar, simplesmente a gente multiplica por 12, né, que é o período aqui, que é de mês para ano. Então a gente tem aqui nossas variáveis, agora a gente pode visualizar, né, a inflação de serviços, né, as duas medidas, e a gente vê que a de média móvel é mais volátil, né. A gente pode visualizar as três séries juntas, aliás, né, para verificar essa relação. Então vemos aqui, né, que de certa forma elas andam em conjunto em boa parte do tempo. Então a gente vai fazer aqui a criação de dois gráficos de dispersão para verificar essa relação no eixo X, a taxa de desocupação, no eixo Y, o IPCA, né. No caso aqui a gente começa com a média móvel, vemos aqui uma clara relação inversa, né, entre as duas variáveis, e o mesmo aqui para inflação de serviços 12 meses, né, uma clara relação inversa. Então isso aqui corrobora com a visão, né, da curva de Phillips. E agora a gente vai fazer o uso da causalidade grande, né, através do método do Toda-Yamamoto. No caso, a gente aplica o procedimento de Toda-Yamamoto quando a gente tem variáveis que não são estacionárias, né? Então a gente precisa fazer esse procedimento caso a gente não tenha essas variáveis estacionárias. Claramente pelo gráfico, né, a gente vê que as séries não são estacionárias, mas a gente vai confirmar isso através de testes estatísticos. Então, o que a gente quer com a causalidade grande é que, basicamente, a gente está tentando determinar se as variações em uma série temporal X são úteis para prever as variações em outra série temporal Y, né? Então, se a gente tiver evidências disso, a gente vai ter que a série temporal X tem uma influência causal sobre a série temporal Y, tá? E aqui, influência causal no sentido grande, tá? Então, a gente vai aplicar primeiro aqui para ver se as séries são estacionárias, tá? Então, a gente tem aqui nossos dados. A gente define aqui no índice uma transformação da data, tá? Que vamos transformar em DateTime Index para facilitar o uso aqui das funções dos Stats Models. E assim a gente aplica o teste DF e KPSS, tá? Então criamos uma função aqui para fazer esse procedimento automaticamente, tá? E pegando aqui todas as colunas de interesse, a gente verifica, né, que através de dois testes nenhuma variável é estacionária, tá? Então vocês podem verificar aqui: série não é estacionária, não é estacionária, não é estacionária, não é estacionária, não é estacionária e não é estacionária. Então a gente pode dizer, né, que a gente não tem séries estacionárias, então a gente vai aplicar o procedimento de Toda-Yamamoto. Antes disso, a gente vai verificar a cointegração dessas séries, né, ou seja, se elas possuem uma relação de longo prazo. Então a gente faz o teste de cointegração de Johansen, criando aqui uma função teste cointegrate Johansen através da função coint Johansen do Stats Models, tá? Então nossos inputs vai ser os dados, a ordem aqui do termo determinístico, tá? Então a gente tem vários termos aqui, o zero padrão vai ser o termo constante e o KR diff aqui vai ser as números diferentes da defasagem, tá? Então padrão 1. No caso aqui a gente começa com o IPCA serviço 12 meses. No caso, a gente só tem uma relação de cointegração aqui com o KR diff igual a 10, tá? No caso da nossa amostra. Então a gente tem teste de traço aqui, é o nosso alto valor dando true. E para o caso do IPCA serviço de média móvel, a gente tem aqui com KR diff igual a 12 com valor de cointegração, tá? Então a gente tem aqui igual true, true. Então, sendo assim, a gente vai usar esses valores aqui para criar nosso VQM e assim fazer o teste de causalidade. Então a gente faz o teste de causalidade grande aqui, criando o objeto com o VQM, tá? Primeiro do IPCA do serviço 12 meses. Então a gente usa o mesmo aqui no número de defasagem e a gente cria aqui o ajuste do modelo usando o fit. E assim a gente pode utilizar o método Test Granger Causality e a gente define aqui o caused
e o causem. Então, no sentido de que o que está causando, né, e o que está sendo causado, ou seja, desocupação no sentido IPCA serviço 12M. Então a gente faz aqui esse teste com p-valor de 0,10, ou seja, a gente fala em rejeitar H0. Então, desocupação SA não é Granger, causas IPCA serviço 12M. A gente tem que verificar a relação contrária, e a gente fala em rejeitar H0, ou seja, IPCA serviços não causa, Granger causa desocupação. E se a gente tentar aqui para o IPCA serviço em média móvel, com KR de igual a 2, a gente verifica que a gente falha, na verdade a gente não fala em rejeitar H0, né? A gente rejeita H0, ou seja, desocupação, Granger causa IPCA serviços MM3M, com um p-valor aqui de 0,005. E se a gente fizer o contrário, a gente verifica que falhamos em rejeitar H0, então IPCA serviços não causa, Granger causa e desocupação. Então basicamente, né, a gente verifica que temos uma relação de causalidade de Granger entre a desocupação sazonalmente ajustado com o IPCA serviços média móvel de 3 meses sazonalmente ajustado, tá? Então, o código está aí disponível para vocês que tem o Clube AM, tá? E eu fico por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.